Olá, olá pessoal, eu sou Alexandre Saldanha e você está no Campo X. Hoje nós vamos conversar com a advogada Giovana Sartório. Sim, vai ser muito bacana, ela é o outro lado do balcão e vamos conversar sobre bullying, sobre mobbing, e, enfim, vai ser uma conversa muito bacana, muito descontraída como sempre, mas cheia de informação. Oi professor, tudo bem? O meu grande professor Cláudio Castro está aí, um grande abraço. Professor, só esperando a nossa live começar. Eu estou esperando a Giovana entrar aqui. E se você tem suas perguntas sobre bullying, sobre mobbing, envia para a gente aqui, que a gente vai debater, que a gente vai falar sobre esse tema de uma forma muito direta para quem está nos assistindo. Lembrando que essa semana aconteceu aí um caso de bullying muito emblemático e muito triste também, de cyberbullying, lá no Rio, envolvendo aquele colégio Atenas. Enfim, a vítima foi seriamente xingada através das suas redes sociais, através dos aplicativos de mensagem, do WhatsApp. Né? Então nós vamos debater sobre isso hoje. Né? Vamos começar. Agora eu vou chamar a Giovana. Vamos lá. Vamos ver se isso vai funcionar bonitinho, como sempre tem funcionado. Eu espero que sim. Né? Estamos aguardando. Sim, sim, amiguinhos. Grande Giovana! Grande Oi, Giovana! O professor, tudo bem? É só para avisar que o professor Cláudio, nosso grande querido professor, está aqui nos assistindo. ai, que saudade, que legal, bacana. Legal, né? Então, só para quem não sabe, eu fui colega de sala da Giovana, lá na Tuiuti. Nós estudamos a graduação juntos. Sim. E ela é a testemunha ocular que eu nunca fui um aluno muito normal. Sim, eu sempre fui um cara maluco. Aliás, ela me chamava de o quê? Você lembra do quê? Eu não posso, daí você vai falar que eu praticava Pode. bullying. Não é bullying. A gente é amigo, não dá? Não tem problema. Ela me chamava de Maluquete. mas eu era um cara bem doidão assim, na faculdade, então Tava tá ok, perdoado. né? Tava Problema ok, não, né? tava Deixa... perdoado. Não, tava perdoado. Então hoje, como eu já te apresentei rapidamente aí para o pessoal que está assistindo, e você é o outro lado do balcão, isso que vai ser muito legal, porque você simboliza as empresas e na verdade não tem nada de fight para quem tá aqui assistindo achando que já vai brigar e perdeu a viagem, porque pelo contrário, hoje talvez eu e a Giovana a gente vamos tentar aqui chegar num consenso em Sim, como a gente vai fazer para que as escolas obedeçam as leis, como as empresas, por exemplo, nos casos de mobbing, como as empresas podem atuar para que tenham as suas responsabilidades ali talvez dirimidas, enfim, como resolver esse tema. E também a gente vai trazer para a conversa de hoje aquele caso, como eu falei para vocês agora há pouco, lá do Rio. Né? Então, vamos lá. Giovana, se apresente para o povo que está te assistindo. vamos lá, pessoal. Meu nome é Giovana Sartório, eu sou advogada aqui em Curitiba, advogo há 13 anos, né, ao mesmo tempo que o Alexandre tem de advocacia. Como ele disse, nós somos contemporâneos de faculdade, né? Somos colegas de sala. Eu atuo na área de direito civil. Minha paixão é direito internacional. Hoje eu sou secretária da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná. Tenho meu escritório aqui na cidade. Minha paixão é advogar e eu gosto muito de compartilhar com os meus amigos, os meus colegas da época de faculdade, como que está a nossa experiência no mercado, como é que nós estamos nos posicionando, quais são as dificuldades que nós encontramos, trocar figurinhas, muitas vezes clientes também, né, Alexandre? Sim. E essa ideia hoje da nossa live é trocar experiência e aprender também, né, Alexandre? Porque você é o especialista aqui, né? Então eu sou a aprendiz hoje nessa live. Se eu puder contribuir um pouquinho,
Estou super feliz. Então vamos lá, Giovana, como ela é o outro lado do balcão e eu aqui eu me sinto também, ela é minha convidada e eu me sinto no cavalheirismo de deixar ela começar com todas as ponderações. Eu vou aqui abrir a palavra para que ela faça a pergunta ou para que ela faça, vamos dizer assim, primeiro embate, né? Vamos lá, Giovana, qual é a primeira grande questão que a gente tem hoje para resolver? Vamos lá. Alexandre, eu comentei com bastante gente hoje dessa live, né, em grupos de amigos, em grupos de colegas advogados, até estou vendo o pessoal entrando aqui, estou achando muito legal isso. E eu comentei com o pessoal que a gente traria alguns conceitos básicos para entender, né, tanto do que é bullying na escola, o que é bullying no ambiente de trabalho, né, que como eu atendo, como você disse, eu estou do outro lado do balcão porque eu atendo empresas, né, e o bullying ele não está só restrito à escola, né. Então eu falei para o pessoal que a gente ia trazer esses conceitos básicos, porque até eu queria saber até onde é um apelido desagradável e até onde é bullying, até onde o maluquete, né, que a gente estava falando, é aceitável, é porque a gente é amigo ou não, ou porque era uma besteira, uma bobeira, e até onde esse maluquete passa a ser ofensivo, passa a ser o bullying. E também queria que você explicasse o que é o cyberbullying, que é algo mais novo, né? Então, primeiro um abraço para a Pribós lá, que é a mulher do meu primo Carlinhos, Carlos Larson Júnior, que também estudou com você lá do Positivo. Uhum. Sim, ela estudou. Às vezes pode ver que está todo mundo em família aqui, né, quase. Então, sinta-se à vontade. Bom, vamos lá. Bullying, para começar a conversa, o bullying são todas aquelas atitudes que são ofensivas, repetitivas, que são cometidas por um grupo de alunos ou um aluno sozinho contra outro aluno ou grupos de alunos. Geralmente isso acontece por algum tipo de desequilíbrio de poder ou desequilíbrio de poder social, vamos dizer assim. E daí você pode entrar naquela que, mas tá, e daí? O que é bullying? Sabe quando aquela sacanagem, aquela brincadeira, a zoação never ends, assim? Então, esse mais ou menos é o bullying. Mas tem uma grande, parece meu tolo, aquela frase de vó, sabe? Que ela fala assim, brincadeira é quando todo mundo ri. Mas é exatamente isso. A brincadeira é quando todo mundo ri, quando aquilo não te ofende, quando existe um contexto em que aquela, entre aspas, brincadeira, ela é feita de forma carinhosa, ela não tem um intuito pejorativo, ou aquilo não cresce posteriormente de forma pejorativa. Passando disso, aquela brincadeira que ela é pernóstica, que ela tem a intenção de te ofender ou de te diminuir por conta de algum traço físico seu, de algum traço psicológico, classe social, seja lá for cabelo, qualquer coisa que seja desse gênero, que tenha a intenção de te ofender, de te diminuir, pode ter certeza que isso é bullying da tua forma de trabalhar. Vamos trazer isso lá para o ambiente de trabalho, que daí muda esse nome, já não é mais bullying, é mobbing, bullying no ambiente de trabalho, tem uma outra nomenclatura, e também tem uma outra forma de acontecer. Vou trazer um grande exemplo aqui. O bullying, ele acontece só entre pares, entre alunos. Tá? O mobbing, ele pode acontecer entre pessoas do mesmo, por exemplo, que desenvolvem a mesma atividade, entre eles e o seu superior, do superior para o empregado, ou, enfim, ele pode acontecer de várias formas. Já o bullying não, o bullying é só entre alunos. E o mobbing, qual a diferença entre o bullying e o mobbing? Lá na escola, tudo que acontece com os menores de idade, tudo rola e tudo roda em torno do ECA, em torno das medidas socioeducativas, do ato infracional, tudo é resolvido com a base no ECA. Já quando isso migra lá para o ambiente de trabalho, onde todos são maiores de idade, supõe-se, você aí tem o direito penal, tem o direito civil, tem a imputabilidade criminal, tudo passa a ser mais sério. Uhum. E o que não é bullying? Isso é muito importante. O que não é bullying? Aquele único xingamento, aquela briga que aconteceu lá fora na escola, aquele embate que aconteceu dentro da sala de aula, aquele xingamento não é bullying. Pode ser assédio moral, dano moral, você pode processar pelo que você quiser, menos bullying. Também isso serve lá para o ambiente de trabalho.
aconteceu um xingamento, mandou um e-mail desdenhoso, ou a intranet lá da empresa, você mandou um e-mail, mandou uma caricatura, mandou que acabou sendo ofensivo, aquilo você pode processar por dano moral, assédio moral, seja o que for, mas menos por mobbing. Por quê? Porque tem que ser continuado. Assim como o bullying e o mobbing, nesse ponto, eles são muito parecidos. Deve ser continuado. Se não for continuado, não é bullying, Tem uma não é pergunta mobbing. aqui, Alexandre, do Luiz. Bullying empresarial acontece muito? Acontece, né? Até mais. Muitas vezes Assim, esse bullying pode ser até por uma disputa de trabalho, né? Uma é a vaga do outro e começa a massacrar, né? A pessoa. uma outra grande diferença é que o mobbing, diferente do bullying, que não tem aquela coisa, porque o bullying é sem uma motivação aparente. Isso é um conceito lá mais dos primórdios do bullying. Mas no caso do mobbing, não. Às vezes realmente ele tem uma intenção, ele tem a intenção de desestruturar, ele tem a intenção de ofender, de humilhar, de diminuir, às vezes, o merecimento da produtividade, a qualidade daquele trabalho que é feito. Vale lembrar que também, por exemplo, quando o superior lá não deixa o empregado ir para o banheiro, ou diminui o horário do almoço, ou dá tarefas excessivas, ou dá aquelas tarefas que parecem impossíveis ou que não são adequadas à capacidade do empregado, ou que não faz parte do quadro para aquilo que ele foi contratado, tudo isso pode, de alguma forma, configurar o mobbing. Fiquem bem atentos. Aliás, tem um livro muito bacana, talvez um dos livros sobre assédio moral no ambiente do trabalho, do professor Dalegrave Neto. É muito bom. E lá ele tem exemplos... Daqui de Curitiba ele, né, Alexandre? E ele tem um exemplo que eu vou citar aqui para vocês, e eu vou citar tal qual está no livro, tá? O empregado, ele não... Uma dessas empresas que tem que bater meta, por exemplo, telemarketing, assim, vendas por telefone, o empregado tinha que bater uma meta e ele não conseguiu bater a meta. E aí, a punição foi ele vestir uma camiseta tipo de exército, assim, rajada, com escrito, com um dizer atrás, assim, soldado Curiliga. Ele tinha que trabalhar o dia inteiro com essa camiseta. Essa frase. Colegas e tal. Então, esse é um exemplo que está lá no livro do professor. É um livro já que eu não sei que edição tá, mas recomendo a todos. Ele é um autor maravilhoso, um autor fantástico. Super acessível também. Ele tem aqui Instagram, bate papo com todo mundo. Vez por outra, está sempre dando dicas muito preciosas. Aí, quem gosta e quem precisa, recomendo aí que sigam o professor, porque ele realmente é genial. E falar em seguir, tem o pessoal da OAB da Bahia, Alexandre, assistindo aqui a gente, da Comissão Obrigado. de Direito da Bahia. E a Renata perguntou, doutora Renata, advogada também, empresarial, tributarista, ela perguntou aqui, o bullying empresarial não se confundiria com o assédio? Então, veja, que é o mobbing, né? O assédio moral no ambiente de trabalho, ele é o mobbing, tá? Ele é uma equivalência. O que isso significa? Que você pode utilizar qualquer uma dessas nomenclaturas. Porque o que qualifica uma coisa ou outra? O assediar é você fazer isso várias vezes, de forma contínua, né? Você espizinhar o sujeito, sem trégua, sempre. E às vezes, ou é da mesma forma, ou de formas diferentes, aí você faz isso de forma salteada, e isso significa o assédio, né? Significa a forma como você agride. Por exemplo, a professora Mary France Irigoyen tem justamente esses exemplos sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, que fala exatamente isso, que é a continuidade, que é a forma como você faz isso, que determina o mobbing, que determina o assédio. Tem mais uma pergunta que eu não estou conseguindo ler de longe, eu sou míope, gente. Muitas vezes, eu acho que ele está comentando sobre aquele caso que você falou do cara que tinha as coisas escritas nas costas e metas e tal. Ele diz aqui que muitas vezes, quando não é atingido a meta, as pessoas adoecem por não alcançarem o resultado. E né? Tem gente que tem sobre uma... Ô, Alexandre, essa semana você falou no Bom Dia Brasil, né? Você deu uma entrevista, eu fiquei super feliz, coloquei aqui nas minhas redes sociais, e você falando sobre um caso de uma menina que sofreu cyberbullying.
E aí eu vi ali que foi tudo por WhatsApp, grupo de WhatsApp. E aí eu fiquei pensando assim, até onde a escola é responsável por isso, Alexandre? Porque a escola, ela tá, na minha visão, do outro lado do balcão, ainda mais nessa pandemia, ela tá longe, né, do que está acontecendo. Ela não consegue enxergar ali. Às vezes na aula os alunos deixam a câmera desligada, só tá ali presente. Então você não sabe como é que tá a carinha do aluno, você não sabe se ele tá sofrendo, se tem alguém xingando ele porque não é no pátio. E como é que a escola tem que se posicionar? Qual é o limite aí da responsabilidade do educador nesses casos? Vamos pensar no seguinte, veja, a escola, o ambiente virtual, ele é um prolongamento do ambiente físico. Né? E ele segue a mesma sorte das responsabilidades que a escola tem quando o aluno está dentro das suas dependências. Isso significa que a escola é responsável objetivamente, para quem às vezes não se atém muito à responsabilidade civil, a responsabilidade objetiva é aquela que independe de culpa. Basta que aconteça dentro do ambiente, você prova o nexo de causalidade, existe aí a culpa automática, a culpa objetiva do gestor daquele espaço, do gestor, no caso do gestor escolar. Como que isso acontece, por exemplo, lá no ambiente virtual? Enquanto aquela aula lá está rolando, enquanto aquela aula está acontecendo, a escola deve ali eleger alguém que seja mais qualificado para vigiar o comportamento daqueles alunos, observar como tudo aquilo se desdobra. Daí, então, caso aconteça um ato de cyberbullying, a escola tome suas atitudes preventivas ou punitivas de forma administrativa. Ok? Acontecendo isso, a escola tem aí uma diminuição de sua responsabilidade, porque assim como acontece como eu disse, dentro da escola, no ambiente presencial, ali também, naquele ambiente virtual, a responsabilidade também é objetiva. Então, o que a escola tem que fazer é sempre evitar que aquilo aconteça. Sendo assim, tem que pensar que a escola, nesse caso em específico aí do Rio, o bullying ele começou na escola. A reportagem é clara lá, quando a repórter nos conta que a menina já vinha sofrendo bullying há muito tempo dentro da escola, e aí esse bullying migrou. A escola possivelmente não deve ter feito nada que tenha sido realmente útil ou que tenha sido digno para parar o bullying. Aí tem uma jurisprudência muito famosa nesse sentido, que diz que quando a escola ou quando qualquer ambiente educacional não toma atitudes reais, fidedignas, toma só, por exemplo, aquela coisa só para inglês ver, a responsabilidade é dela sim, tá? Diga-se de passagem. Sabe, eu acredito que para que você tenha uma prevenção, você tem que fazer uma campanha muito forte, muito impactante, tipo aquelas de cigarro, sabe? Quando você vai atrás do maço de cigarro. Mas pega e tem lá o mão aberto, né? Aberto, alguém sofrendo, morrendo, agonizando. A questão é que essas medidas do bullying parecem que são campanhas da Unicef, da Criança Esperança. Não existe isso. O bullying, sim, o bullying ele é terrível, ele é mordaz. Não pode chegar com essas pessoas todo mundo de mãozinha dada, sabe? Não existe isso. O bullying não é isso. Então, a gente tem que sempre ali prezar pela campanha fidedigna, sabe? Mostrar que existe um dano, tanto para quem está sofrendo diretamente, existe ali um dano material, inclusive, existe uma responsabilização dos pais, existe uma responsabilização da escola, da família da vítima. Ali a família da vítima vai ter que levar a vítima para um hospital, o gasto, existe tudo isso. E a família do agressor vai ter que arcar com isso, né? Vai ter que reembolsar esses gastos. Às vezes, por exemplo, tem que mudar de escola, tem que repor esse valor, tem que repor lá o gasto com um uniforme novo, com um material didático novo. Às vezes, lá também tem que repor todo esse gasto com tratamento médico e medicamentoso.
Porque na minha época, e agora eu vi uma amiga minha aqui, a doutora Tayana, que hoje é advogada criminalista, talvez ela vá lembrar disso. Na nossa época, na escola, eu já te contei isso, Alexandre, a gente metia porrada. A gente ia lá para a Ucrânia. Nós estudávamos aqui no Positivo, a gente ia para a Ucrânia. Então me chamavam, adoravam me chamar de textuda, né? Como não dá para fazer plástico, ficou, né? Não tem conserto. E a gente ia, brigava, metia porrada, e assim ia, e não falávamos isso com os nossos pais, a gente não tinha essa cultura de saber se proteger, era uma coisa mais pré-histórica, Não, né? é que assim, veja, eu também estudei lá e também sofri bullying lá, e a escola sempre foi Se não, omitia. não, o problema é o aluno, né? Porque eu nunca não podia brigar, porque eu sempre não sabia brigar, então é dois que tá sempre em menor número, não tem como, você vai ser linchado. E Sim, então eu vejo muita gente falando assim, puxa, mas na minha época eu metia porrada, eu não sofria isso. Só que eu vejo que a sensação que eu tenho hoje, eu não sei se porque hoje eu sou adulta, né? E na minha época de criança eu gostava de brincar com todo tipo, todas as crianças que tinham lá. Não me interessava se ela tinha alguma diferença ou não. Para mim era criança. E se eu me sentia ofendida, eu brigava, né? E ponto final. Mas eu vejo que eu tenho uma sensação de que aumentou. Eu tenho uma sensação de que eu não sei se é a criação, o que, que é que as crianças hoje se sentem mais à vontade em praticar o bullying. Elas sabem o que é e elas continuam, ele junta grupo para ofender. não, é Antes que não, assim, né? Quebra-pau total geral. Hoje não, eu vejo que não, junta um objetivo. não, o problema sempre foi o mesmo, o problema sempre foi a garantia da impunidade. Não adianta você ter lá o método joinha, porque não vai acontecer, sabe? Porque você vai lá a escola vai dizer que você é o problema, que vai se omitir, vai dizer que isso passa, é coisa da idade, ou vai Uhum. fazer coisas, por exemplo, como aconteceu comigo. Por exemplo, ia lá, o super método do joinha, chegava lá, o professor te tirava da sala, entrava lá o diretor, ou a diretora, dava um esporro geral na turma, e daí aquele negócio que era para ser entre você e uns 3, 4, vira entre você e uma turma, entre você e um professor, A né? sala virava inteira de castigo. A sala inteira te odiava, e de repente era um corredor inteiro que te odiava, um bloco, que é o que aconteceu comigo, e eu tive que sair. É, Eu tive que, porque fiquei insuportável. E daí você vira o problema, eles têm que mostrar se esconder. Como aconteceu comigo, me escondia na biblioteca, me escondendo, estava sempre ali caçando um professor ou outro, era isso. E isso vira um inferno. A questão é, o grande problema é que a porcaria educacional continua a mesma. Sabe? Exatamente isso. É você mas a pegar. internet ela não ajuda nisso a você se esconder, porque antes era na cara, né? E é isso. E aí a escola também não sabia lidar, né? Que você falou, né? Da questão do colégio que estava falando. A escola não sabia como lidar. Hoje a gente tem mais informações, né, Alexandre? Existem normas, leis, regras. Nas empresas existem regras de compliance. Então hoje nós estamos mais preparados, né? Acho que cada um sabe mais aonde que o calo aperta, né? Enfim, assim, eu vejo que hoje, pelo menos naquela época, se punia todo mundo e ninguém sabia o que fazer. Hoje sabem o que fazer, mas não sabem quem é que está fazendo. Não, é que assim, saber. Hoje nós temos diversas formas como você achar o agressor. Você pode, com um boletim de ocorrência, você consegue chegar até o IP do agressor. Com isso, você consegue ir lá abrir um boletim de ocorrência contra o agressor, contra a família do agressor, se ele for menor de idade. Né? Daí, todas aquelas lá na vara de infância e da juventude, caso ele seja maior de idade, ou, por exemplo, quando o bullying acontece dentro da faculdade, você pode acionar penalmente o agressor, mas existem várias hoje, medidas. O problema é que, até chegar nas raias disso, existe sempre uma política de protecionismo daquela mentalidade de que aqui não existe bullying, estamos livres disso, essa Não é, né? Parece essa propaganda do estamos no céu,
Esse é o grande problema. Bullying existe em qualquer lugar. O problema é como se enfrenta. O que talvez as escolas não tenham ainda se atentado é que não é dizer que não existe bullying que faça com que você seja uma boa escola. E sim, nós sabemos que existe bullying, estamos combatendo isso de uma forma efetiva, fidedigna, e não com programinhas, teatrinho, plaquinha, cartolina, sabe? Não adianta você estar ali querendo colocar um esparadrapo, um band-aid num câncer gigantesco, não vai adiantar. São marcas. Eu tava brincando com você agora sobre a questão, né, da infância e tal, e de briga e tal, mas assim, eu passei por situações, Alexandre, talvez que eu não tenha saído da escola, mas que me marcam até hoje. E eu vejo que o problema do bullying por mais que você tenha a legislação, a reparação civil, as indenizações, as punições para o empresário ou para o colégio, enfim, mas e o dano emocional? Né? E as dificuldades, enfim, que eu tive as minhas com relação às coisas específicas. Você teve as suas, né? Você falou que saiu da escola e tal. A gente guarda isso para nossa vida adulta, né? Então como até assim é uma questão muito de psicólogo, né? De tratamento psicológico. É como você também lidar com isso em casa, como é que os pais lidam com isso em casa, né? Ó, a Gabi tá escrevendo aqui. Teve um outro comentário que eu infelizmente perdi ali em cima, mas a Gabi escreveu aqui, ó. Eu sempre sofri bullying na escola, fico pensando nos dias atuais, com as redes sociais que acompanham as pessoas até em casa. Deve ser difícil. E eu imagino, Gabi, que deve ser power, porque a gente, quando saía, se a gente saía da escola naquela época, a gente tinha um refúgio. Algumas pessoas tinham refúgio de ir para casa, outras às vezes nem isso tinham, porque às vezes em casa tava com outro problema, né? Sim. E hoje é bombardado, assim, ser xingado, né? Até hoje, sei lá, a gente vai postar isso aqui depois, a gente não sabe como é que as pessoas vão se comportar, o nosso posicionamento, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar. Nós estamos suscetíveis a tanta coisa, né? Que a gente não imagina, e isso vai evoluindo. O bullying evolui. Hoje é o cyberbullying. E daqui a pouco, né? Pois é. Assim, primeiro, um abraço para a Gabi, que também foi minha colega de faculdade. Eu sou de um período lá na Tuiuti, uma amiga querida, que faz muito tempo que eu não vejo. Ela tá certa. Eu tenho, uma vez eu conversava com a minha mãe, ela me disse uma coisa muito certa. O cyberbullying fez com que você almoçasse, jantasse, acordasse, dormisse, que você fosse para o banho, que você fosse para o banheiro, que você fosse para a sala, todos os lugares estão ali. Você não tem mais refúgio, isso fica na sua cabeça, isso é uma cicatriz enorme e que fica latejando na sua cabeça o tempo todo. Você não tem mais refúgio, você não tem mais... Antes você tinha um mínimo... A tecnologia, eu sempre falo, a tecnologia ela é maravilhosa, ela diminuiu as distâncias, mas ela também ajudou a disseminar a maldade. A maldade está na velocidade da luz. Você perde totalmente... As pessoas começam a se isolar, né? E a gente tem amigos, a gente estava conversando esses dias ao telefone sobre isso, né? Amigos que se sentem mais... Eu brinquei agora há pouco, você falou para mim assim, eu era diferente. Eu falei, mas eu também era, Alexandre. Todo mundo é diferente, todo mundo... Eu acho que ninguém é... A taxa de eu sou normal é uma coisa muito relativa, né? Às vezes a gente se adapta a um padrão social para ser aceito, para não sofrer, e aí a gente vai se escondendo daquilo que a gente é, mas aqui dentro a gente está sofrendo. Ou a gente sofre por fora, ou sofre aqui dentro. E tem gente que se sente diferente e se isola, né? Sim, e nós temos pessoas que a gente gosta que se isolaram. Se isolam. Assim, Né? eu, particularmente, uma coisa que aconteceu comigo, eu me tornei um sujeito muito reservado. Né? E, para mim, durante muitos anos, foi complicado você fazer amizades, você fazer, foi muito, muito, muito complicado. Esse fio do meu microfone não está me ajudando. Mas, enfim, vamos lá, consegui dar um jeito. Foi muito difícil para mim. E conseguir
ter amizades, conseguir, foi um processo muito longo, foi um processo de autoaceitação, porque qualquer pessoa que chegasse, chegou um ponto na minha vida que qualquer pessoa que chegasse a conversar comigo, qualquer pessoa que ameaçasse ter amizade comigo já era um risco iminente de bullying, de sofrer qualquer coisa. Então, para mim, foi muito difícil. Acho que os períodos todos de colégio são muito complicados, porque você está ali num momento de sedimentação da sua personalidade, sedimentação do seu eu social. É muito complicado quando você tem esses embates sobre quem é você, sobre qual é o seu lugar no mundo, como as pessoas te enxergam. E aí tem uma frase que é que assim, com uma mentira falada 1 milhão de vezes passa a ser verdade, porque você começa a acreditar naquilo. E é muito complicado quando você passa a não se aceitar. Eu me isolava, eu tinha colégio e ficava sempre na biblioteca. Eu tinha meia dúzia de amigos, até na faculdade também eu sempre fui um cara muito, muito reservado, muito na minha. E passei os anos todos da faculdade ali muito recluso também. Mas isso demora muito, isso também faz com que o bullying, quando você é colocado nessa forma de humilhação durante muito tempo, você começa a ter seus valores pessoais em jogo ali, né? Você começa a tentar entender o porquê que aquilo é feito com você. Às vezes você acaba entrando na onda que o problema é você. E isso demora muito para você entender que esse não é o problema são os outros. Não sou eu que tenho que deixar de me aceitar. Os outros. Pagar muita sessão de terapia para entender isso. E esse negócio de tolerância, eu acho que essa frase ela é terrível também para quem sofre bullying, porque o negócio você tem que tolerar, não tem que tolerar, tem que respeitar. A tolerância é aquela coisa que tem sempre uma conotação de que você não gosta. Você tolera aquilo que você não gosta. Você convive pacificamente, por exemplo, com alguém que não te desce. Não é isso. Tem que respeitar, ou tentar pelo menos entender a pessoa daquele jeito, aquele assim, assado, frito, cozido. Isso é uma questão de relação social. E você tem que entender que algumas atitudes que você toma com aquela pessoa, às vezes reverberam por anos na vida dela. Eu fui um cara irracível durante muito tempo. Eu fiquei um cara putaço durante muito tempo. Assim, eu tinha raiva de tudo e todos. Assim. E, então é difícil você... Isso só passa... É difícil superar. Porque você é um cara que se relaciona bem, você é bem relacionado, você é um grande profissional, você é uma referência hoje na bullying, bem casado, né? Todas as suas postagens são super animadas. Então, para algumas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir essa live depois, assim, o que passa hoje na sua cabeça? Qual o trabalho que você fez com você mesmo para ser essa pessoa que você é hoje? Olha, acho que existe um trabalho familiar muito grande, sabe? Nos períodos mais difíceis do bullying na minha vida, a minha família, minha mãe, minha avó, foram muito importantes na minha vida. Me ajudaram a achar o meu lugar no mundo. E a música, durante muito tempo eu fui músico, então assim, era uma coisa que eu gostava muito, achei um hobby que me deixava extravasar essas coisas. Depois foi a escrita, eu gostava gostei muito de poesia, escrever poesia, livro e tal. Então fui galgando o meu lugar no mundo para que eu extravasasse aquilo que eu sentia. Acho que as pessoas precisam disso, uma válvula de escape, as pessoas precisam achar uma forma de se expressar. Porque tem uma frase que eu gosto muito de falar quando eu vou falar da palestra, que algumas pessoas que sofrem bullying cometem atentados eu cometi livros. Não sei se, sabe, eu não sei se essa é uma troca, a melhor troca possível, que cada pessoa tem uma troca que lhe cabe, mas acho que quando você sublima essas coisas e você acha seu lugar no mundo, não tem o que te pare. E eu acho que isso, eu achei meu lugar no mundo, achei as coisas que me representam, Feliz. Achei as coisas que me fazem feliz, né? Eu não deixei de me aceitar, não deixei de ser quem eu sou. Eu nunca deixei de entender que enfim, desde da minha infância até a minha
adolescência e juventude, que os meus problemas de limitação motora seriam de alguma forma, em algum momento, apontados. Então, assim, eu tive que ir me aceitando e construindo que, claro, existem limitações e elas devem ser sempre superadas ou convividas, né? A minha mãe sempre falava que eu tinha que ter persistência e insistência. Eu acho que essa foi a grande saga da minha vida, foi ter persistência, porque eu sempre tinha que provar o dobro para as pessoas, porque quando você tem qualquer tipo de dificuldade, as pessoas sempre vão te olhar de uma forma com um pouco de pena ou com um pouco de às vezes até meio de rechaçamento, de asco, sei lá, mas é sempre algo muito parecido com isso. Então você sempre tem que provar o dobro para as pessoas. Então, no meu caso, eu sempre tive que mostrar, provar para as pessoas que eu tinha alguma capacidade, que eu tinha a capacidade, ou que de alguma forma a minha limitação motora não era um problema que me aprisionasse naquilo que eu sou, mas que pelo contrário, aquilo me fazia alguém que tinha que se superar sempre. Então, essa foi a forma que eu achei. E acho que me relacionar com as pessoas foi a minha maior vitória. Porque é você aprender a observar as pessoas, a conversar com as pessoas e a rir de si mesmo, a rir das situações. E ver que o que é difícil pra gente, pro outro é fácil, o que é difícil pro outro pra gente é fácil, né? Eu acho que até essa troca que a gente tá fazendo hoje é muito importante, é muito legal, porque a gente viu uns comentários, né, aqui legais, gente participando, vendo que tem gente que gosta de ouvir, que tá, né, talvez um pouquinho em cada pessoa que tá ouvindo e que vai ouvir, vai marcar de alguma forma para elas e para você também, né, e para mim. Vou dar um exemplo, uma passagem de bullying que todo mundo me pergunta. Eu dificilmente falo disso porque eu acho meio chato, porque eu acho que as pessoas têm que entender que existe vida depois do bullying. Mas as pessoas me perguntam que tipo de bullying que eu sofria, porque, né, pensem, vocês têm que entender que eu sou um cara que tem uma paralisia cerebral, fui gordinho durante muito tempo, e para piorar ainda tive lábio esponjoso, então tive apelido de beiço, de torto, me chamavam de coisa, paralisado, enfim, tudo que você imaginar, assim, e isso foi durante, imagina, a infância até lá, a minha adolescência, então foi terrível, assim, em todos os lugares. Só que alguns foram piores, assim, claro que alguns foram piores, alguns foram mais que me fizeram sair do colégio, que me fizeram, então, isso, sabe, isso marca. Só que, assim, quando você aprende, e por isso que é muito importante você ter uma válvula de escape, é muito importante que educacionalmente alguns professores incentivem os seus alunos a cooperarem, a desenvolverem seus talentos, porque veja, o respeito, você só respeita aquilo que você admira. Então, a partir do momento que você, professor que está me assistindo, descobre que seu aluno lá, que às vezes aquele aluno gordinho, que não é bom em futebol, mas é um excelente desenhista, é um excelente, sabe, é isso que você tem que ver. Às vezes o excelente desenhista pode ajudar o outro aluno, o aluno que é bom de futebol no trabalho, o aluno que é bom no futebol, às vezes não é bom em matemática, vai lá falar com aquela menina que é quietinha, mas que é uma geniazinha em matemática, pode ajudar o menino que joga futebol. Então, e quando isso acontece, você cria uma relação de admiração mútua, uma relação de autoconvívio, ajuda mútua, e isso faz com que você acabe gerando um respeito, porque a partir do momento que aquele aluno é apontado porque tem um brilhantismo diferente, porque tem um talento diferente, e que coopera com um outro aluno, e que vice-versa, isso é uma via de mão dupla, você possivelmente para de incentivar aquela competitividade nociva e passa a fomentar aquele convívio pacífico, aquele convívio ordeiro, que os alunos se admiram. Acho que esse é o grande segredo para as escolas, esse é o grande segredo para as empresas também, que às vezes têm lá seus empregados que são geniais, seus empregados que às vezes têm conhecimentos, saberes diferentes, e que podem se ajudar mutuamente, fazer essa troca saudável. Acho que essa é a grande sacação, é o grande caminho para... Educação é algo muito
é fundamental, né, na nossa sociedade, né, Sim, Alexandre? Eu passo para os meus clientes, né, e aí voltamos no debate de que eu estou aqui do outro lado. O que eu passo para os meus clientes que têm empresa é instruam bem o seu gestor, né? Você não precisa ter agressividade para comandar uma equipe. não, Educação tem que ter um mínimo de educação com o teu subordinado, não é porque ele está abaixo de você que você tem que pisar nele e tirar o couro, não, né? Hoje se trabalha muito, o Jorge Le Mans fala muito em meritocracia, né? Para as sim, pessoas irem e terem sucesso pelos seus próprios méritos. Então, o que eu falo muito para o meu gestor é: você precisa conversar com o funcionário, deve haver comunicação, tem que ter treinamento, né? A pessoa que trabalha numa empresa, principalmente em empresas que têm muitos funcionários, elas têm que ser treinadas, elas têm que saber o que é o mob, né? sim. E é uma Elas relação orgânica, né? porque elas não podem ter muita gente que conta, né? Passei por Sim, bullying a escola inteira, é agora que eu sou, sei lá, agora que eu é, cresci, que eu sou forte, eu vou massacrar o do resto. sim, e assim, sim, e a ideia até porque assim é um organismo, e como todo organismo, como toda empresa, ela não vai Uhum. funcionar sozinho, e se uma de suas células de trabalho não funcionam, não estão funcionando bem, toda a empresa vai funcionar mal. Aquilo é um desdobramento. E às vezes aquele Sim, problema entre os empregados se torna um problema de uma divisão, se torna um problema de um andar inteiro, né, de sim. uma divisão inteira. E aquilo Não acaba. adianta só o objetivo da empresa, né? Sei lá, um restaurante. Não adianta você só ensinar o garçom a Sim, servir, a cozinha a cozinhar, o pessoal da limpeza a limpar. Não. Você tem que ensinar o pessoal da limpeza a respeitar o pessoal da cozinha. Ninguém é mais que ninguém, né? sim, Socialmente, nós assim, dentro dos organismos, das organizações, assim deve ser. Porque como a gente começou a falar lá no início da live, né, Alexandre? As empresas têm responsabilidade pelo que acontece sim, dentro sim, do eu acho que minimizar. o segredo da coisa é que é, você tem que pensar que o bom empregado, o bom empregador, ele só vai funcionar, a empresa só vai dar frutos se você conseguir dar aos empregados uma boa forma de trabalhar, um ambiente saudável, um ambiente seguro. Porque quando você tem essa ideia do ambiente livre de qualquer ameaça, o empregado vai se sentir livre para se desenvolver, em paz para trabalhar, em paz para cooperar com o seu colega, para que ele não, não se sinta, né, porque ele não se sinta diminuído, e isso aumenta a produtividade da empresa inteira. Uhum. Acho que uma empresa ausente de medo é uma empresa produtiva, é uma empresa feliz. E todo mundo gosta de trabalhar bem, trabalhar feliz. Né? Acho que não há no mundo nenhuma empresa que, por exemplo, nos conte que produziu melhor sobre ameaça. Nenhuma empresa produziu mais porque o gestor era um carrasco. Né? Pelo contrário, as Sim, empresas que mais produzem são as empresas que oportunizam liberdade para o empregado, oportunizam paz, oportunizam dignidade para quem está trabalhando. Eu acho que essa é a melhor forma que a empresa tem de oferecer proteção para quem trabalha, para ela, por ela, porque cada um dos empregados ali é uma célula indispensável para o sucesso da empresa. Não existe uma. E a melhor forma disso é realmente é, evitar que o problema aconteça. Eu acho que é a melhor forma. Porque depois que ele acontece, aí o preço da remediação é terrível, ele é caro, às vezes não dá certo, né? Custa dinheiro, daí custa esse é o dinheiro, grande problema. uma imagem, né, Sim, custa Alexandre? Custa imagem empresarial, e uma imagem, imagem, uma imagem empresarial manchada por qualquer coisa que seja, ela é mordaz, para você consertar aquilo, demora anos, às vezes até mais tempo do que demorou para você construir o bom nome da sua empresa. Então, é o grande verdade. cuidado é essa ideia de que os seus empregados são sua família. Eu acho que tem que ser levado isso de uma forma
mas de forma mais comum dentro das empresas, porque aí você entende, você, né, ter aquele trabalho de empatia, ter aquele trabalho de respeito, né, os empregados quando se sentem ali atendidos pelos seus superiores, eles vão respeitar a empresa, eles vão vestir a Também. camisa, né, eles trabalham pela empresa realmente, porque entendem que a empresa também os atende. Acho que essa é a grande solução para qualquer tipo de conflito dentro da empresa. Porque, Nada como boas regras de compliance, né? Que aí sim, entra a nossa sim, atividade, né, Alexandre? sim. Eu Então, acho que acho que isso é bem importante, definir normas, definir procedimentos, investigar o que está acontecendo. Até quem entrou agora há pouco foi uma amiga delegada, a Patrícia Burim, que é uma grande defensora até da mulher. A gente conversa muito sobre esse assunto e aprendo muito a investigar com ela, né? Que ela faz inquérito policial, então eu aprendo muito nesse sentido. Então eu vejo que nas empresas tem que haver essa investigação também, né? Quem é que quem é que praticou esse ato? Quem é o afetado, né? A gente até você mencionou agora a palavra agressor está correta, né, Alexandre? sim, Então sim. quem que é o agressor? Esse agressor deve de fato ser punido? É importante que as pessoas que trabalham na empresa vejam que isso acontece e não ficarem silentes, né? Claro que tem as questões da responsabilidade civil que você já me falou e sobre o posicionamento da jurisprudência com relação a isso, né? Da responsabilidade objetiva, né? Sim. Mas tem que haver isso, tem que haver esse procedimento, tem que haver advertência entre o pessoal do direito do trabalho. Deve acontecer isso dentro da empresa para que a empresa seja uma empresa saudável. Os órgãos Sim, públicos têm, né, os procedimentos de administrativos disciplinares. As sim. empresas privadas também. Sim, Mas, elas devem responder, elas devem acontecer seguindo a mesma sorte, o mesmo modelo administrativo, porque é assim que funciona, né? Tem que ser feito, porque faz parte da empresa, né, de uma empresa responsável, se atentar, por mais que seja chato, às vezes tem que ficar lá tendo medidas administrativas, medidas punitivas, é necessário, porque faz parte da educação do ambiente. Às vezes é preciso sim, reeducar um ambiente para que ele seja um ambiente saudável. sim. Alexandre, eu quero fazer mais lives com você, Alexandre. Gostei disso. Beleza. E É conta uma divertido coisa. isso. É. É bom, né? E eu tô vendo aqui as pessoas entrarem, vão aos pouquinhos, entra um, sai outro, e eu tô vendo tanta gente diferente. O Charles entrou agora, o Eduardo, Alessandra, enfim, né? O pessoal do bullying, do Instagram, do pessoal, agora sumiu o nome aqui, eu queria mencionar de novo que falou que você sempre faz ótimos apontamentos, e eu acho que, puxa, você trazer hoje a tua experiência pessoal é muito legal, porque você está compartilhando não só a tua teu conhecimento jurídico, né, que são 13 anos de advocacia, né, Alexandre? Nós somos babies, né, aqui super novos, Já estamos mas velhinhos já nessa profissão. E qual a tua OAB? Quando você quiser saber a idade do profissional, você pergunta o número da OAB dele. Né? Considerando. eu tô falando que a minha é 100 mil. Não, pois é, então, porque nós já estamos, acho que passamos já de 100 mil, né? Passamos de 100 mil, Então, a nossa tá. faz os cálculos, pessoal, já estamos aí há muito tempo nessa Já profissão. são 13 anos de advocacia, né, Alexandre? Então, assim, além dessa tua experiência jurídica de como a pessoa que está sofrendo bullying deve se reportar à escola ou à empresa, como que as empresas e as escolas devem se comportar, né? Os manuais que elas devem ter internamente, isso é muito legal. E eu queria, para a gente finalizar, que você desse alguma dica de livro, assim, que tem esses conceitos básicos, porque eu vi aqui que tem professora que entrou, deu uma espiadinha já na nossa live, para que uma professora, um gestor, enfim, você, uma pessoa que tem um filho que está sofrendo isso, o que eles podem ler? Onde é que eles podem se informar, além do seu Instagram? Bom, eu vou indicar para vocês depois aqui embaixo, vou deixar essa live aqui disponível para vocês.
assistirem quantas vezes quiserem. Então. E lá ali eu vou deixar autores, por exemplo, o professor Lélio Braga Calhau, que é um promotor de justiça lá de Minas Gerais, a professora Cleo Fante, que é maravilhosa, é precursora do tema aqui no Brasil, a professora Loma, também uma educadora genial, tem livros fantásticos, é um expoente no tema. Temos vários autores, a Ana Beatriz Barbosa Silva também tem um livro sobre isso. Psiquiatra. Sim, ela é psiquiatra. E, aliás, ela tem o formato do livro dela é muito interessante, que ela sempre traz ali um trecho de música, um trecho de livro, para abrir cada capítulo, e ela traz ali, por exemplo, no livro, alguns exemplos de algumas pessoas famosas, bullying, bacana. Ela é sensacional. Sensacional. A professora Cleo Fante, ela tem diversos livros, ela tem um com José Augusto Pedra, que são perguntas e respostas de bullying, que é muito bom, é um livro muito rápido de ler. A professora Loma lançou um livro agora também, o ano passado, cheio de novidades de bullying, ela está para lançar um livro novo agora. O professor Lélio Braga Calhau, ele está sempre atualizando o livro dele, fantástico. O Marcos Meia também lançou um livro chamado Bullying Sem Mimimi, que é muito bacana também para o professor que quiser ler, é muito bacana. E assim, existem ali diversos autores que eu vou elencar para vocês depois, para que vocês entrem em contato com eles. Aliás, todos os que eu disse aqui são muito acessíveis. Vocês podem ir lá conversar com eles, eles respondem, são bacanas. E tem lá suas obras disponíveis para compra. E tem meu livro que também está aqui, quem quiser, está aqui, ó. Tá aqui. Esse é o livro físico. E eu lancei, ó. Vai devagar, menino. Legal, legal. Parabéns. E, aliás, diga de passar, o livro aqui foi minha monografia. Ah, é? Quem que foi o orientador, Alexandre? Cleiton Reis. Massa. O Cleiton Tirou Reis nota é a professora... Tirou nota boa? Hã? Como? Tirou nota. Sim, eu tirei 10. Não, mas eu reprovei da primeira vez. Não, mas que me ajudou, eu acho que quem me ajudou a refazer toda a monografia, e foi, eu acho, fantástico, a professora Bárbara Matos, que foi uma das pessoas mais importantes na minha formação. Ela me fez perder o medo de escrever. Eu sempre falo que ela e o professor Matos foram pessoas muito importantes na minha formação e me deram a oportunidade de perder o medo de escrever. Porque realmente chegou uma hora que eu travei. Então eles me ajudaram a escrever, me ajudaram a refazer todo esse pensamento jurídico. Eles foram pessoas muito importantes na minha vida. Também o professor Cleiton Reis foi uma pessoa muito importante, mas com a professora Bárbara mora no meu coração, foi a pessoa que me fez perder o medo. Que legal. Eu não tive aula com ela. Ai, meu Deus, será que eu reprovei, Alexandre? A gente não teve aula com a mesma professora? Foi metodologia da pesquisa, eu acho que a gente teve aula com ela, foi nos primeiros semestres. Faz muito tempo, Alexandre. Faz tempo mesmo. Mas foram professores fantásticos, assim. Então, eles todos estão aqui, de certa forma, um pedacinho deles. E agora, recentemente, eu lancei meu e-book, que agora estamos na era digital, né? Sim. E etc e tal. Então, lancei Bullying, um Cataclismo Social. Ele fecha uma trilogia de artigos. Ele está disponível lá no meu blog, para quem quiser comprar o livro, está lá. Manda um e-mail lá para comprar o livro, eu mando o arquivo. E é super atualizado, acho que eu consegui fechar nesses praticamente 10, 11 anos que eu faço já esse tema. Então ele fecha uma trilogia de artigos e ele praticamente nasceu ali durante a pandemia, o que é muito interessante. Foi a minha terapia para não enlouquecer durante a pandemia. Todos nós precisamos de um cano de escape nessa pandemia, né, Alexandre? Sim. Mas, Alexandre, que delícia participar. Obrigada pelo convite. Fiquei assim lisonjeada. Realmente eu tenho ótimas lembranças da nossa época da faculdade. Foi um momento de muito aprendizado. Tenho hoje contato, né? A gente estava falando esses dias também com alguns colegas ainda, né? Nossa faculdade era uma faculdade que tinha alunos de todas as idades, né, Alexandre? Não era aquela idade escolar, né? Sim. Então a gente conviveu com pessoas que tinham várias formações já, e além dos alunos, dos colegas
que estão aí pelo país inteiro, né? Além dos colegas, eu tenho um carinho muito grande pelos professores que a gente teve e hoje ter o prazer de, às vezes, litigar, né, contra eles e litigar com é sensacional. E hoje está ali no mesmo, Sim. mesmo nível, É muito, capacidade é muito gostoso de ver isso. debate. Sim. A gente mata um pouco de saudade dos professores, às vezes encontra com eles no tribunal, ou encontra aí pela internet mesmo. Hoje, por isso que eu falo, uma das belezas da internet, você encurta espaços, conversa com todos esses professores que nos deram aula. Por exemplo, um professor que eu lembro com muito carinho é o professor Rodrigo Leonardo Xavier, que me deu aula no primeiro semestre de Direito Civil, um gênio, hoje é professor da Federal, lá um gênio. O professor Sérgio Stout, também queridíssimo, além de ter me dado aula na Tuiuti, me deu aula no Luiz Carlos, então é um cara queridíssimo, um gêniozinho, né? A professora Liliane Busato nos deu aula lá no Luiz Carlos. Maravilhoso. Ah, Ela maravilhosa. falava. Ah, maravilhosa essa palavra. Ela falava que o Código de Processo Civil era maravilhoso. E eu adoro processo civil e realmente o código é maravilhoso. Eu tenho que É concordar com ela. maravilhoso, é. Então, assim, o professor Cláudio, que aqui nos presenteou com a presença, foi muito E, querido também. E alguns professores também que já nos deixaram, por exemplo, o professor Sturgic, que era uma figuraça, era um sarro, o cara ele era muito engraçado. E é, muitos professores que foram muito marcantes, assim, né? E é legal que às vezes a gente encontrava esses professores aí no tribunal, ou encontrava ali pelo Centro Cívico, para quem não é de Curitiba, toda a área jurídica, durante muito tempo, ficou ali no Centro Cívico. é. É bacana que a gente encontrava, tinha a oportunidade de encontrar esses professores por lá. Vamos voltar, Alexandre, depois que tudo isso passar, Sim. você vai Ó, voltar todo para mundo, casa. todo mundo fique bonitinho em casa aí, nada de ficar fazendo folia na rua, porque o vírus ainda está por aí e temos que nos proteger. É verdade, é verdade. Ai, Alexandre, que saudades. Obrigada, viu, mais uma vez. Super sucesso pro teu canal. Que essa Obrigado. informação se espalhe para quantas pessoas for possível, quantas pessoas do Instagram puder suportar, porque a gente tem que crescer com saúde mental, a gente tem que poder trabalhar com saúde mental, né? Hoje um dos meus focos além do escritório é cuidar da minha saúde mental, né? Cuidar do corpo, que ajuda a cabeça também, enfim, é se cuidar. A gente tem que se cuidar porque assim a gente pode fazer uma sociedade melhor, né? Sim, acho que assim, uma coisa que eu aprendi como professor de karatê, que corpo sã, mente sã, isso é Perfeito. perfeito, assim, você tem que manter uma forma, o exercício físico, ele ajuda em tudo, autoestima, em autoconhecimento, autocontrole, acho que a gente ganha muito com a atividade física. Se todos puderem Sim. praticar alguma coisa que seja nessa pandemia em casa, uma caminhada, um alongamento, pratiquem porque exercício faz bem. E assistam as nossas lives, né, Alexandre? Assistam as lives que vai ter mais, hein? Vai ter mais. Foi divertido, foi bacana reencontrar a Giovana nessa live aí, foi legal. Para quem está assistindo aí o Campo X, foi muito bacana. Você que vai chegar agora, vai chegar depois. Saiba que foi divertido, foi bacana. Acho que essa conversa, nesse estilo mesmo, muito informal, essa grande pegada do Campo X, é trazer pessoas que queiram bater papo, que queiram trazer informação, e não importa se concordam comigo, se não concordam, a Giovana está aí para isso, porque ela é o outro lado do balcão. O importante para qualquer tipo de prevenção é compor. A grande composição é aí, é antes do problema acontecer. Então, para que o problema não aconteça, a gente está aqui numa reunião para achar soluções. Então, esse foi o Campo X de hoje. Giovana, muito obrigado, beijo grande, um beijo para todo mundo que assistiu. Até a próxima edição do Campo X. Um abraço para todos, até mais e tchau! Tchau. E agora, como que encerra? Não é para encerrar. Tchau para vocês, beijo para todo mundo.